Aleluia! Que a graça e a paz que excede todo o entendimento seja derramada no nosso meio. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, tu possas, no nome de Jesus, abrir o entendimento e os ouvidos espirituais de todos aqueles que se depararem com esta mensagem. Senhor, prepare os corações e que toda resistência no mundo natural ou espiritual caia por terra no nome de Jesus. Eu decreto paz para a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Bem, meus amados, é indiscutível que a oração trata-se de uma poderosa arma de ataque e que nos fora prescrita pelo eterno Elohim em sua poderosa e santa palavra. E assim como um médico que nos prescreve um medicamento com o propósito específico de se debelar uma determinada enfermidade no corpo físico, Deus, por sua vez, nos prescreveu a oração como sendo o único remédio multifacetado que serve para debelarmos não só as enfermidades do corpo e da alma, mas, sobretudo, para combatermos as forças espirituais do mal e os dominadores deste mundo. Por isso, meus amados, é importante que saibam que a distância da intimidade entre você, meu irmão e minha irmã, e o seu Deus, o seu Criador, é a distância entre o joelho e o chão. Não existe outra forma de comunhão e intimidade a não ser esta. Portanto, se você deseja revestir-se do poder de Deus, da armadura de Deus, é preciso que você ore, e ore sem cessar. É vital, meus amados, ter intimidade com o seu Pai eterno, com o nosso Pai eterno. E isso só é possível através de uma vida de oração. Isso nós veremos a seguir à luz da palavra de Deus. Mas o que eu posso adiantar com relação à oração é que devemos orar pelo menos 3 vezes ao dia. Bem, primeiro, quando acordarmos. À medida que ainda estamos despertando, ali na cama, e o primeiro ar matinal entre nossos pulmões, e assim que iniciamos esse processo de despertamento, onde, ao mesmo tempo, sonolentos, aí sim devemos escorregar para o chão e de joelhos, com a boca no pó, nos prostrarmos diante de Deus. Segundo momento diário de oração, ele deve ocorrer um pouco antes ou um pouco depois do horário do almoço. Já o terceiro momento de oração deve ser antes de nos deitarmos para dormir. Lembrando que nestes 3 momentos com Deus devem ser encontros com o seu Pai. Por isso, dedicados, autênticos, de joelhos e com a boca no pó, o que denota reverência. Amém, meus amados? No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Deus nos convida a orar de forma persistente. Já no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Deus também nos ensina sobre a importância de também orarmos para agradecermos, alertando-nos que esta relação para com Ele não deve ser pautada somente em pedir. Assim, como no livro de Filipenses, Deus nos ensina a orarmos agradecendo, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, Deus também nos ensina que devemos orar sem duvidar, ou seja, com fé. Já no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10, Jesus nos ensinou como orar a clássica e conhecida oração do Pai Nosso. E pasmem, meus amados irmãos, poucos fazem uso deste princípio de Mateus 6,10. Agora, ao passo que no livro de João, capítulo 14, versículo 14, encontramos uma chave espiritual poderosa, onde nos ensina que toda oração deve ser feita no nome poderoso de Jesus. No versículo 13 do capítulo 14 do livro de João, enfatiza que a oração feita no nome de Jesus glorifica o nosso
Deus e Pai. Por sua vez, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15, que Deus nos ensina sobre o poder de curar os enfermos que existe na oração, o versículo 16 do capítulo 5 também do livro de Tiago retrata a valiosa importância sobre a necessidade imperiosa de confessarmos os nossos pecados uns para com os outros. E agora, lendo o livro de Tiago, observamos outra chave espiritual, só que trata-se de uma chave espiritual poderosíssima que nos proporciona vida. E por que traz vida? Porque o perdão dos pecados nos tira dos laços da segunda morte, conforme descreve o versículo 20 do capítulo 5, que diz sobre a consequência de se ter os muitíssimos pecados perdoados, quando conduzimos uma pessoa para o arrependimento e a santidade. Ou seja, quando somos instrumentos de restauração de vidas na comunhão com o seu Criador, de modo que através de um poderoso estudo exegético com o livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, observamos que, de forma muito clara, o amor perdoa o pecado. Muito embora, meus amados, as traduções da nova tradução da linguagem de hoje, a nova versão internacional, tragam a palavra perdoa, a palavra no original é o verbo grego kalupto, que é traduzida como cobrir, onde podemos concluir que o sangue do Cordeiro que nos cobre, nos justifica, portanto, faz com que os nossos pecados sejam perdoados. É muito lindo, de fato, o amor e o cuidado que o nosso Deus e Pai tem para conosco quando contemplamos o livro de Salmos, capítulo 18, versículo 6, quando Deus nos ensina que Ele ouve as nossas orações e como também as responde, ali descrito no capítulo 17, versículo 6. Então, meus amados, eu gostaria, por fim, de apresentar uma terceira e poderosa chave espiritual que existe na oração, apresentada agora no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17, que retrata o poder da oração do justo, que é ouvida pelo Senhor, porque Deus está dizendo aqui que os justos clamam e Ele ouve. No entanto, meus amados, Deus conhece os nossos corações e exatamente por este motivo é que o Senhor só vai atender às nossas súplicas, primeiro, se a nossa oração estiver alinhada com o centro de sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Segundo ponto, que essa liberação, ou seja, Deus vai nos atender somente depois de passar por este primeiro enquadramento. E isso implica ainda neste segundo ponto que as liberações de Deus ocorrem no tempo certo e não no seu tempo. E qual o tempo certo? O tempo de Deus, é claro. Porque Deus sempre esteve, Deus está e por toda a eternidade Deus estará no controle de todas as coisas. Amém, meus amados? Então, percebam que a oração é como uma chave. Notem que a chave da porta da minha casa não abre a porta da sua casa. Porque, no geral, cada chave possui sulcos, marcas, ranhuras e protuberâncias específicas para abrir uma determinada fechadura. Amém, meus amados? Então, o que Deus está nos ensinando aqui é a forma com que devemos orar, nos mostrando que esta oração, que na verdade é um pedido, precisa estar alinhada com a vontade dele, a vontade de Deus. E ao final, ocorre no tempo certo. Só assim essa chave consegue fazer o giro certo e tocar de forma precisa todas as engrenagens da fechadura, a fim de que a porta se abra e com isso podemos concluir que o abrir a porta é o resultado da oração que é atendida. Amém? Então eu queria concluir dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que não gosta de ler a palavra de Deus,
e que também não gosta de orar porque acha chato ou que não consegue encaixar este tempo devocional na sua vida, na verdade, Deus está te chamando agora para que você venha encaixar a sua vida neste tempo, custe o que custar, para você que não gosta de ler a Bíblia, que tem sono ou não tem interesse em ter uma vida de oração, porque não consegue muitas das vezes. Deixo aqui o meu alerta. Isso é grave. Isso, na verdade, é o reflexo de uma vida carnal e muito provavelmente de pecado. É o reflexo que a sua carne está tão gorda e tão bem alimentada com este mundo por causa de filmes, WhatsApp, Facebook, moda, gastronomia, televisão, que os assuntos espirituais já não são tão interessantes assim para você. Afinal de contas, é sabido que a carne milita contra o espírito e prevalece aquilo que você dá mais comida. Quanto mais comida se dá, mais forte e gordo fica. Compreenderam? Não precisa ser gênio para compreender este princípio. E olha que não estou entrando nem na seara do pecado propriamente dito. Somente me atenho em tecer considerações acerca da vida trivial, voltada para as atividades cotidianas aqui na Terra. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. A bem da verdade, meus amados, existe aí um alerta tão claro como o sol que brilha ao meio-dia, que você alimenta bem, alimenta muito bem a sua carne, preterindo o seu espírito, ou seja, deixando o seu espírito raquítico e desidratado, não só pela falta de alimento, mas sobretudo pela inestimável falta que faz o Espírito Santo, como águas vivas, purificadoras que hidratam o nosso ser. Amém? Se você está assim, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, significa que está tudo errado com a sua vida. E você precisa urgentemente parar. E o tempo é o agora. Se a sua vida espiritual, portanto, se o vosso espírito não está recebendo prioridade em vida, você está fazendo a sua opção. E esta opção de priorizar uma vida carnal no lugar de caminhar com Deus em espírito e em verdade, terrivelmente vai definir o local para onde você passará toda a sua eternidade. Por este motivo, é que Deus nesta hora convida você, meus preciosos e amados irmãos e irmãs, para uma vida de arrependimento e de santidade. Pode ser a sua última oportunidade, a última oportunidade que Deus está lhe conferindo, onde certamente definirá o local onde você passará toda uma eternidade. E o que você deseja? Céu ou inferno? Para isso, meu amado, minha amada, você precisa investir em vida para o local onde você vai passar toda a sua eternidade. Se você deseja passar a eternidade no céu, na presença do Senhor Jesus e dos santos, você precisa se arrepender dos seus pecados e ter uma vida de separação, de santidade, porque Deus é santo, sendo necessário neste processo uma vida de oração, que aprendemos agora com este estudo, mas também uma vida de meditação na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e por fim, uma vida de jejum. Amém? O raciocínio, meus amados, é muito simples. Então, resumidamente, Deus nos ensinou hoje que devemos orar de forma persistente, que a nossa oração deve ser feita com uma ação de graças e não necessariamente para pedir, que devemos orar com fé, que devemos orar o Pai Nosso. Aprendemos também sobre a chave espiritual que é orarmos no nome de Jesus. Então não adianta orarmos sem fechar a oração com o nome de Jesus, como também não adianta orarmos em nome de Maria, em nome de José, de João, de Judas, de Paulo, pois a única engrenagem que move a oração como uma chave que abre a porta para acessar o santíssimo lugar onde Deus está é pedir em nome de Jesus. Sexto ponto, aprendemos que a oração tem um poder
de curar. Bem, vemos também outra chave espiritual, que é um verdadeiro bálsamo que nos purifica de pecados e acusações contra as nossas vidas pecaminosas, que é um genuíno e autêntico amor fraterno que devemos ter sempre para com os nossos irmãos. A bem da verdade, não estou aqui falando do amor eros, aquele amor erotizado que um homem sente por uma mulher. Me refiro a uma chave espiritual que nos traz redenção e o amor que temos à medida que somos usados pelo Espírito Santo para restaurarmos a vida espiritual de um irmão, a fim de que ele volte a ter comunhão plena com Deus. Aprendemos também que Deus ouve e que Ele também nos responde. E o último tópico é o inequívoco fato de que Deus ouve a oração do justo. Sabe, meus amados, eu creio que esta ministração da parte do Eterno sobre as nossas vidas e a Tua palavra fiada, que a todo momento nos instrui, não só tem a capacidade de nos moer, mas principalmente de endireitar as veredas de você, meu irmão e minha irmã, com o nobre propósito de derramar sobre a sua vida uma poderosa unção de capacitação para viver debaixo do manto do arrependimento e da santidade. Assim, eu gostaria de finalizar esse estudo com uma singela oração. Então, eu te convido agora a fechar os olhos. E onde quer que você esteja me ouvindo, curve a sua cabeça e repita comigo assim. No nome de Jesus. Querido e bondoso Deus e eterno Pai Celestial, eu me arrependo, Senhor, dos meus maus caminhos. Senhor, eu tenho roubado a sua honra toda vez que faço as minhas opções carnais, Senhor. Opções carnais e egoístas. E toda vez, Pai amado, que roubo a sua honra, eu acabo acumulando uma dívida impagável. Por esses pecados, meu Pai, que invoco sobre a minha vida, para que a tua misericórdia, para que a tua graça, para que o teu precioso perdão possa me visitar nesta hora. E que o sangue de Jesus, que foi ali vertido no madeiro, apague todas as minhas transgressões e iniquidades, lançando todo o pecado no mar do esquecimento. Eu me arrependo, Senhor. Suplico a Ti, meu Deus, que o Teu santo e poderoso Espírito venha sobre mim, trazendo-me os Teus conselhos e direções, a fim de que eu morra para mim mesmo e possa ressuscitar com Cristo. Assim, Senhor, nesta hora, eu aceito Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. E creio, meu Deus e Pai, que o Senhor, que me amou de forma tão sublime, que foste capaz de sacrificar o seu unigênito Filho por mim. Eu também creio, meu Pai, que Tu ressuscitaste o Teu único Filho no terceiro dia da morte, para que pudéssemos ressurgir junto com Ele para uma vida de comunhão com o Senhor, meu Pai, ali quando Ele ressuscitou na cruz, Senhor. Dessa forma, meu Deus, rogo que o meu nome seja escrito no livro da vida. Te peço tudo isso, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Amém e graças a Deus.